Bem, salve Maria Imaculada. Estamos aqui mais uma noite para meditarmos sobre a oração. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a oração. Ainda há tempo para você compartilhar para algumas pessoas, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Virgem Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bem, boa noite. A você que vai assistir esta live posteriormente, nós vamos falar sobre alguns aspectos da oração, tá? Vamos correlacionar esse texto, este tema da oração, com o Catecismo da Igreja Católica, será a nossa referência. Claro que prontamente a Sagrada Escritura e algumas obras de São Maximiliano Maria Kolbe, tá? Vou utilizar o livro da, também te amam, Maria Wieniawska, tá? Vou utilizar também como referência para esta live os exercícios espirituais. O meu tá bem velhinho, tá? Para a consagração. Um tocante quando ele trata da oração. E claro, as grandes conferências de São Maximiliano Maria Kolbe. Então, nós vamos entrar, fazer um caminho bem longo. Vamos meditar muita coisa hoje. Então, não vamos perder muito tempo. Vamos começar mesmo já falando sobre esse Salve Maria. Silvani, dá tempo vocês ainda no aviãozinho aqui, chamar as pessoas, convidar as pessoas para participar. Será um itinerário hoje, espiritual mesmo, da oração, adentrando no texto de João capítulo 2, tá? Também virão outros textos, é claro. Gostaria de frisar que o tema da oração ele é muito amplo, tá? Não tem como se esgotar em uma live esse tema. Seria necessário muito mais, ser muito mais amplo. Mas também esse é um caminho que nós vamos fazer interno, né? Um caminho de interioridade e de pensar a nossa própria vivência a partir dos elementos da oração, como nós rezamos, tá? Existem muitas outras questões sobre oração. Eu digo que não vou encerrar todo esse conteúdo, mesmo porque é muito amplo. Eu gosto sempre de começar com o elemento humano. O que é o ser humano? É este ser que, diante da dimensão da vida, é o único ser que possui uma dimensão espiritual. Aqui, né, nós podemos lembrar aqui a vocês a logoterapia, né, do Viktor Frankl. Claro que o Viktor Frankl não traz, não é ele que essencialmente traz esta novidade. Já existia já em São Tomás e Aristóteles. Ele traz
coloca mais em xeque aí a sua análise essencial, a logoterapia, na vertente do espiritual. O que é essa dimensão espiritual? Já falei em muitas lives aqui, vale a pena falar de maneira muito breve. Nós somos o único ser que possui uma dimensão espiritual. E o que significa essa dimensão espiritual? Nós temos uma dimensão vegetativa, que é a questão do nosso corpo, tá? Esse corpo é formado por instintos, por impulsos, por emoções, sentimentos, que é a nossa dimensão psicológica, né? Da psique. E temos uma dimensão que é a dimensão mais interna, a dimensão da vida, a dimensão intelectual, intelectiva, a dimensão que chamamos espiritual, né? É isso que nós somos, tá? Nós somos esse composto de corpo, alma e espírito, mas acima de tudo, que é principal na gente, essa dimensão espiritual. Por que eu digo isso? Porque o ser humano é o único ser que reza. Os animais não rezam, as plantas não rezam. O ser humano é o único ser que se debruça sobre o mistério de algo que está além de si mesmo, além da própria vida, da própria materialidade. Talvez a gente não pense muito nisso, isso vai aparecer na nossa formação, no decorrer do caminho. Mas, se você se perguntar, você reza a Deus, você não vê a Deus com os olhos, com nossos olhos assim, mano. Essa é uma questão interessante. Você reza a Deus que você não vê, como você está me vendo. Porque esta não é a medida da oração, não é apenas aquilo que você vê. A visão, ela deve estar a serviço de algo muito maior do que a própria visão, que é esse mistério, tá? De Deus, que torna-se perceptível, mas também, né, invisível ao mesmo tempo. Tá? Essa é a dimensão do mistério. Eu costumo dizer de maneira muito vulgar que o mistério é como um poço que você, quanto mais cava, mais profundo ele fica. Então não é a superficialidade daquilo que você vê ou o que você sente que necessariamente te diz o que é a oração. Isso são elementos, reflexos da oração, tá? Somente o ser humano está neste intermédio entre a eternidade, esse local que queremos estar com Deus, fazer bem, salve Maria, e este mundo que nós estamos. Nós chamamos isso de metafísica, tá? Esta metafísica, que existem realidades além da nossa própria vivência, tá? Isso também acontece conosco, tá? Essa dimensão desse mistério que provém e vem de Deus. Aqui cabe dar uma olhada no YouTube, algumas outras lives que nós tratamos desse tema. Mas aqui é importante perceber que o ser humano é o ser que está nesta questão. E aqui é interessante, observem, a nossa vida. Observe a questão da vida. Nós estamos vivendo, vivenciando, estamos aí caminhando. E muitas vezes vivemos como se a morte não existisse, a eternidade não existisse. Não existe ainda na gente um desejo de eternidade concreto. Claro, estou falando assim de uma maneira geral. Não há uma nossa preocupação diária com a eternidade. Nós temos a preocupação com a vida ordinária, e isso é importante. Nós vamos ver que vamos chegar aqui, mas não é só isso. E esse grande mistério da morte, da imortalidade da alma, desta outra dimensão que nós não conhecemos, não vivenciamos, mas sabemos que ela existe, e temos a certeza de Deus, que criou todas as coisas, e que Ele nos espera lá. Porém, chegar até lá requer uma atitude, um desejo, uma ação, requer algumas condições, tá? Porque a vida passa por essas questões, tá? De uma vivência que nós temos, da percepção das coisas que estão aqui, deste ruminar o mundo e coisas que a gente muitas vezes não consegue ver, e principalmente algo que nos aponta para a eternidade. A carta de São Coríntios diz que
Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Por quê? Porque existe uma perspectiva, existe uma certeza, melhor, a certeza da eternidade. Ah, mas a gente não se preocupa com isso. Porque, e aí nós vamos entender que a oração precisa retirar essas arestas. Tá? Vamos lá. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 559, ele diz assim. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2559. Quando ele fala da oração, tá? Tema da oração. Diz assim: a oração é a elevação da alma a Deus. Da alma. O que é alma? A alma é a vida do corpo. Tá? Um corpo sem alma é um corpo morto. Elevação da alma a Deus. Ou pedido a Deus dos bens convenientes. Observe que a ordem é a elevação da alma para depois haver o pedido dos bens convenientes. Mas sempre é está direcionado para algo além do material. E até o bem conveniente, ele deve ser pensado também nessa dimensão da acalentação do espírito. Consequentemente, acalentar do espírito, as nossas dimensões mais internas, vai se desdobrar naquilo que é externo e, consequentemente, na nossa vida cotidiana. A gente não percebe isso, porque ainda a nossa dimensão da oração não é católica. Ou não está na catolicidade. Tá? Continua. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas. Aí pega o Salmo 130, versículo 1. De um coração humilde e contrito, ele pergunta: quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. São Maximiliano vai discorrer bem isso. Tá? A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. Então a oração não é um dom, não é um dom que vem de mim, mas algo que me impulsiona, elevação, me impulsiona, me chama, me provoca. Tá? O homem é um mendigo de Deus. Olha que coisa. Eu preciso rezar. Que o mendigo é aquele que está desprovido de coisas e que ele necessita dessas coisas para sobreviver. E como ele não tem completamente isso, ele necessita sempre pedir. Olha que interessante. Tá? Mas o que é este pedido? Esta é a grande questão da dimensão da oração. Tá? Eu estou falando da elevação, porque a elevação da alma do homem que reza eleva prontamente a sua natureza humana espiritual. Percebe? E aqui está falando também da questão da própria terapia. Se eu trabalho bem o espiritual, que é aquilo que, conforme a logoterapia, não adoece, consequentemente, as outras dimensões do chamado psicofísico, dos instintos e dos sentimentos e do próprio corpo, elas serão afetadas por esta dimensão que está sã. Tá? Então a oração ela faz um trabalho interno de interioridade e que vai se desdobrar numa exterioridade das outras dimensões. Claro que aqui a gente não pode esquecer também que existe a dimensão do pecado. E aqui essa dimensão do perigo em relação à alma. Tá? Na terapia é interessante isso. Essa dimensão do espírito é aquilo que está sempre são, conservado, e que vai fazer o que nós chamamos de antagonismo psiconoético. Ele vai se anterpor ao psicológico, se anterpor ao corpo, realizando algo além dos instintos. Por exemplo, vamos colocar isso bem concreto. Você tem o desejo de cometer alguma coisa, um ato de raiva, da ira, que é um ato do sentimento, do impulso por alguma coisa que te motivou a ira muito forte. E de repente você, iluminado por algo que você pode não perceber, mas é a iluminação do Espírito Santo que vem sobre a sua inteligência,
você decide refrear esse desejo. E aí você decide pela razão e não pelo instinto. Algumas outras questões aí da psicologia vão dizer que essa é uma questão de repressão, mas não. Isso nós chamamos de autodomínio, porque existe uma graça que está em nós, que não vem da gente, mas que está em nós, né? A graça de Deus, que faz com que você possa decidir pela graça ou pelos instintos. Haja vista em Deuteronômio, quando Moisés coloca para Josué toda essa questão: eis que eu deixo a vida e a morte. A bênção ou a maldição também trata-se de uma oração. Trata-se também de trabalhar essa perspectiva humana em que o espírito humano, o Espírito de Deus que nos derrama esta graça, ilumina nosso espírito, a nossa inteligência, poderá fazer as escolhas certas. Por isso também é necessário conhecer. Tá? Quando eu falo conhecer, a dimensão também dos estudos é importante, da vida intelectual. E aqui não é um academicismo. Tá? Conhecer também a vida espiritual. Santa Teresa d'Ávila fala muito sobre isso no seu livro Castelo Interior. Tá? Da importância do conhecimento. Então, a oração ela é elevação da alma ao céu. Ela tem uma dimensão de interioridade e de exterioridade. A oração tem essas duas dinâmicas, essa dinâmica, tá? Como o próprio mistério de Deus, ele está oculto, mas ao mesmo tempo também presente. Vamos pegar um texto para nos iluminar sobre isso, tá? E daí nós vamos adentrar ao texto das bodas de Caná da Galileia. Antes disso, eu sempre utilizo esse texto, tá? Alguns textos são já cadeira cativa nas minhas meditações. 2 Coríntios 4, os versículos de 7 a 10. Olha o que diz aqui esse texto. Trazemos, porém, este tesouro em vaso de argila, para que este corpo... Lembra? A argila, o corpo. Há um tesouro dentro dele. Esta graça de Deus que reside na nossa alma e que toca toda a dimensão humana, da vida humana. Seja ela dos sentimentos, seja ela da prática da vida comum, do corpo. Mas, essencialmente, esse tesouro neste vaso de barro toca a minha interioridade, para a minha exterioridade. Tá tranquilo, pessoal? Se não estiver tranquilo aí, coloca aí. Eu não entendi tal ponto. Então, vamos fazer esse caminho. E aí ele continua. Para que esse incomparável poder seja de Deus. Olha só. E não de nós. Que é graça de Deus que toca na gente, tá? Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Existe uma condição aí, psicológica, de tribulação, mas existe uma condição maior. Tá? Postos em extremas dificuldades, mas não vencido pelos impasses. Existe uma dificuldade, mas existe algo maior. Elevado, tá? Perseguidos, mas não abandonados. Talvez toda a exterioridade pode aparentar um abandono. Pode ser que as pessoas nos abandonaram, pode ser que as questões da própria materialidade da vida estão faltando, estão numa carestia. Mas Deus não nos abandona. E a grande questão da oração é enxergar a Deus nesta situação. Olha que interessante isso. É interessante perceber isso. Como enxergar a Deus diante de tudo isso? Quando nós começarmos o texto das bodas de Caná, você vai ver que o texto da boda de Caná, ele abre esse leque espiritual, tá? Prostrados por terra, mas não aniquilados. Olha só, incessantemente e por toda parte. Então quer dizer o quê? Que constantemente. Lembra do termo orar sem cessar. Se nós devemos orar sem cessar, porque a presença de Deus, ele é Emmanuel, Deus conosco, período do Advento, Natal, olha só, tudo interligado. Ele é Deus conosco, eis que estarei convosco, até que eu venha plenamente, né? Ele está conosco, devemos rezar constantemente. As coisas da vida acontecem constantemente, nós estamos vivendo constantemente, tá? Incessantemente, por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus.
a agonia de Jesus, presta bem atenção nisso, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada no nosso corpo. A vida de Jesus, esta unidade de Deus-homem, a união hipostática. Claro, de forma plena, não. Né? Só a Imaculada tem essa dimensão, né? Por ser Imaculada, pelos méritos de Cristo. Comemoramos isso na terça-feira. E aí, olha que interessante. Ele vai dizer assim, com efeito, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Estamos caminhando para a morte. Estamos caminhando para a eternidade. Tudo nos aponta à eternidade. O local da verdadeira felicidade é a eternidade. E a gente ainda não consegue se desgarrar disso, da materialidade, e pensar nisso, de um pensamento de que esta felicidade plena, que está chegar a Deus, ainda a gente não consegue tirar essas arestas da nossa oração, tá? Ou da nossa péssima oração. A fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. E aí eu vou pular um pouquinho aqui, ele vai dizer assim no versículo 15. Pois nossas tribulações momentâneas são leves, em relação ao peso eterno, olha só a eternidade, que se vê, eterno da glória, que nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, lembra que eu falei da visão? Mas para o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que você não vê é eterno. Lembra que nós falamos, você está rezando a Deus que você não vê. Não é a tua visão, não é a minha visão. Tá? E aqui entra o ato da fé. São Maximiliano vai colocar isso de maneira muito bacana. Feita esta introdução, esta breve introdução, o texto das bodas de Caná da Galileia, e aqui eu quero trazer mais um texto, tá? Para a gente entrar mesmo nas bodas de Caná da Galileia. Quando Jesus ressuscita, João capítulo 20, no versículo 27 ao versículo 29, Jesus diz assim para Tomé: disse-lhe, pois, a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, estende a mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Ele não viu a ressurreição, a aparição de Jesus, aquela aparição de Cristo com os apóstolos, a primeira aparição que ele soprou o Espírito. E ele fala, se eu ver as marcas da mão e tocar do lado dele, eu acredito. Jesus aparece para ele, dá uma graça especial, aparece, né? E tá, olha aqui, toca. Você precisa de prova? Toca. E aqui Jesus o repreende de forma muito interessante e o leva a uma meditação importante. Porque quando Jesus nos repreende, principalmente na oração, se a nossa oração não há uma repreensão, lembre-se, a perfeição é de Deus, não é nossa. Então nós precisamos sempre ser iluminados na oração. Na oração nós entramos assim. E aí, aos poucos, a oração quer fazer isso. Há uma luz, há uma graça, que está ali à nossa disposição. À medida que eu vou mergulhando, esta luz vai iluminando, para mostrar que precisa consertar algumas coisas. Tá? E aqui ele vai dizer assim, Jesus, para ele. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Tomé professa a fé. Jesus lhe disse, porque viste e creste, felizes os que não viram e creram. Mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Então a oração necessariamente não é necessariamente ver, ou tocar, ou sentir. É o crer. Eu creio, eu acredito. O que tu vês na Eucaristia? Às vezes a gente fica, e aqui as pessoas ficam chateadas. A gente necessita de algo extraordinário para crer na Eucaristia, no santo sacrifício da missa. E procuramos em padre tal, padre fulano de tal, padre tal, a missa tal. Gente, a missa, toda a missa, ela é a missa, ela é o santo sacrifício, ela é perfeita. Ela é a oração perfeita. Fala o catecismo que ela é o ápice e o centro da oração cristã. É dela que vai fluir todas as coisas. Do santo sacrifício. Ali se atualiza a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Esta vida de Cristo que acontece em nós. É da Eucaristia que flui todas as coisas.
é da santa celebração eucarística, é numa Santa Missa que nós nos tornamos cristãos. Tudo flui da Eucaristia. Tudo flui do santo sacrifício, que é a atualização da paixão, morte e ressurreição de Cristo. De forma incruenta, você não vê ali, né, toda aquele questão do sangue, mas é incruento, mas está ali. Mas eu não vejo, lembra, não é o que você vê, é a fé. É aquilo que está na dimensão do sacramento, que é invisível, mas torna-se visível ao mesmo tempo. Mistério. Porque eu acredito, porque eu entendo, eu compreendo que existe a verdade. A verdade está ali. Por isso nós precisamos compreender, conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quem? De nós mesmos, nossas próprias amarras. A oração faz isso. Por isso aprofundar-se na Sagrada Escritura, aprofundar-se no catecismo, aprofundar na vida espiritual é também uma oração. É também rezar. Tá? E aqui, o texto que nos orienta hoje, em João capítulo 2, já começa assim, João capítulo 2, versículo 1. Ao terceiro dia. O que sugere para nós ao terceiro dia? Prontamente, o tríduo pascal. Paixão, morte e ressurreição. É bem interessante porque o catecismo traz, e é real, a missa é o ápice da oração cristã. É o ponto de partida e o ponto de chegada. E o que é a Santa Missa? A atualização do santo sacrifício da cruz, que acontece naquele tríduo pascal. Então o texto começa, né, tem um itinerário de uma semana. Tá? E aí termina neste tríduo aqui, ao terceiro dia. Essa palavra não está ali à toa. Representa essa questão do mistério pascal. A nossa vida é esse eterno mistério pascal. O Padre Maurício, em uma formação que ele deu no seminário para a gente, quando ele era o reitor lá, ele dizia que a nossa vida é um eterno tríduo pascal. Um eterno tríduo pascal. Nós estamos constantemente vivendo paixão, morte e ressurreição. A nossa vida espiritual é isso. Lembra do texto de 2 Coríntios 4. Constantemente Deus está nos levando a um processo de morte e ressurreição até a plenitude da vida eterna. Eu preciso adentrar na dinâmica da paixão, morte e ressurreição para compreender verdadeiramente a vida de oração, porque ali realmente, naquele momento, o véu que nos separava se rasga de cima a baixo, o véu do templo. Nós temos passagem direta para com Deus. Tá? Então, e aí, continua no texto. Houve um casamento em Caná. Só lembrando aqui, trazendo mais uma dimensão, São Maximiliano, nas conferências, ele vai dizer que alguns frades começam a decair na vida espiritual. Eles decaem da vida espiritual por falta da Eucaristia. O Padre Léo, ele dizia assim, que a nossa vida está numa caristia porque falta Eucaristia. Falta realmente esta vivência do santo sacrifício da Santa Missa. Ou participar da Santa Missa com o espírito de oração, de contemplação. A gente vai para a Santa Missa, o que as pessoas mais fazem é conversar entre elas. Por exemplo, se ninguém pode falar com ninguém. Claro, se estão me escutando aqui, quem vai me escutar posteriormente tem os pés no chão. Mas às vezes você está ali o tempo inteiro em um clima de agitação, de fazer as coisas, não muitas vezes em um ambiente de oração. É uma conversa desnecessária muitas vezes. E às vezes ali, até a própria preparação para o santo sacrifício vai passando, fica vacante, fica mecânica. E aí depois, por esta falta de conhecer o que é a Santa Missa, por esta falta de uma dedicação, porque ali eu estou no encontro. Quando eu vou me encontrar com uma pessoa é porque eu estou ali para aquela pessoa. Tá? Você vai ali para estar com Deus, e às vezes você está mais com as outras coisas, com as pessoas. E aqui te percebe por que a nossa oração não tem eficácia. Porque o motivo principal da oração está ali. O texto das bodas de Caná nos faz descobrir isso. Tá? Então o São Maximiliano vai falar. Ele chega até a sair da Niepokalanov.
Porque ele não está ali no essencial e no principal, que é a Eucaristia. O sucesso da Estrada da Imaculada, vai dizer São Maximiliano, eram frades que se revezavam entre a capela e o trabalho. Capela, trabalho, olha a ordem. Do espiritual ao externo. Tá? E ele vai dizer assim, houve um casamento em Caná da Galileia. O que sugere a palavra casamento? O que é também a Santa Missa? Desculpe. Felizes os convidados para o banquete nupcial. Já viram isso antes da parte depois do Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Santa Missa é esse banquete nupcial das bodas. Né? A igreja é noiva de Cristo. Cristo ama a igreja como sua esposa e se entrega por ela. E existe esta festa de casamento que nos leva para o céu, para a vida eterna. A oração nos aponta a vida eterna. A oração, quando ela trabalha nas dimensões da materialidade, é para nos apontar a vida eterna. Não para esta dimensão apenas da vida, que a traça corrói e que o ladrão rouba. Ou que se acaba como um pó. Mas há uma dimensão da eternidade. A oração, ela nos aponta a eternidade. A palavra que está aqui, que vai estar no final, no versículo 11, este é o princípio dos sinais. No Evangelho de São João, os milagres eles são apontados como sinais. O que é o sinal? O sinal é uma presença de Deus, um sinal da presença que nos aponta ao céu. A oração também tem essa dimensão. Ela vai mexer na nossa dimensão humana, espiritual, para apontar para esta realidade. Então a minha oração deveria ser esse revelar-se da interioridade, da espiritualidade de quem é Deus, do mistério, porque é lá que eu devo estar. A oração deve apontar tudo na nossa vida para isso. E ver esse mistério ali, incessantemente. Tá tranquilo? Alguma dificuldade vocês podem ir colocando. Vamos seguindo, senão eu vou ficar muito nesses pontos e não vou avançar. Existe um ponto interessante aqui, tá? Nesse versículo 1 ainda. A mãe de Jesus estava lá, tá? Nossa Senhora está no intermédio. Nossa Senhora, e é interessante, o autor faz questão de dizer, a mãe de Jesus estava lá. A história da salvação, ela tem duas grandes questões. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. A história da humanidade está pautada sobre essas duas questões. A dimensão da graça, da decaída, de uma história que aponta para o Messias que vem. E aqui estamos vivendo esse tempo do Advento. A nossa oração deveria contemplar esse mistério, tá? A gente faz novena de Natal, que é bom, faz tudo, mas não está ligado no mistério que está ali. Não está atento. Nossa Senhora está neste intermédio, no meio deste cruzamento entre o Antigo e Novo Testamento, entre a Antiga e Nova Aliança. Ela traz de volta, ela traz essas esperanças. Gálatas capítulo 4:4, quando se completou a plenitude dos tempos, o Filho de Deus veio nascer da carne, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então Nossa Senhora, ela traz essa presença da encarnação do Verbo. Deus assim quis. Ela provoca esta presença de Jesus, porque Jesus foi convidado para o casamento, e os discípulos também. Então, quando nós rezamos com Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora é a presença do Cordeiro, que vai realizar aquilo que é o santo sacrifício. Ela dará a carne do Cordeiro imolado, o Cordeiro puro e sem mancha, porque ela também é pura e sem mancha pelos méritos de Cristo. O mistério da Imaculada Conceição. E, consequentemente, ela atrai Jesus e atrai os discípulos. Meus queridos, uma pessoa consagrada a Nossa Senhora, que não atrai Jesus à sua vida, que não atrai a igreja, e que não tem uma vivência de igreja, e que não tem o conhecimento da fé, ele está rezando errado. Eu traio o mistério de Cristo, mas trago também o mistério da igreja. A profundidade de uma catolicidade. Se eu rezo, e aqui tem aquela questão, já vi muitos dizer assim, só Jesus não tem Maria. Um protestantismo.
Uma oração sem Nossa Senhora, não tem esse amor, Nossa Senhora provoca isso. Esse é o itinerário que Deus utilizou para que o verbo se fizesse carne. Então, nós temos que ser obedientes a esse itinerário de Deus. Então, rezar com Nossa Senhora é invocar a força de Cristo e a força da igreja. Cristo, cabeça, corpo místico. A igreja. Não tem como nós rezarmos com Nossa Senhora sem amar profundamente a Cristo e a igreja. As dimensões da nossa própria fé. Gera em nós uma catolicidade. E que às vezes não aparece. Que deveria aparecer na nossa vida. Às vezes a nossa oração ainda está mais protestantizada do que catolicizada. Tá? E aqui retirem as bobagens de que se não pode rezar, né, espontaneamente. Deve. Os primeiros cristãos rezavam de forma espontânea. Mas a gente não posso ouvir mais discursos, como eu escuto às vezes, né, o cara diz assim, esse negócio das orações prontas. Gente, é porque o cara não entende a profundidade das orações, da oração, da palavra, do escrito. A oração eucarística é a oração fixa. Não contempla o mistério que está ali. Você já observou a oração eucarística? A profundidade que existe na oração eucarística? Se nós adentrássemos e estivéssemos atentos e escutando, contemplando as verdades da oração eucarística, a nossa comunhão seria muito mais profunda. Há ensinamentos e mistérios para a nossa vida ali. Para fazermos de forma espontânea. Percebe isso? Uma espontaneidade. Surge a partir de algo que nos dá fundamento. A doutrina. Sem doutrina, nossa oração é vã. Às vezes é só um palavreado. Às vezes é só sentimento. A doutrina me ajuda a rezar com eficácia. Com eficiência. Porque aquilo que vai fluir em mim vai me fazer ter um verdadeiro discernimento dos espíritos. Porque a partir daquilo que vai fluir no meu coração, eu vou saber a doutrina que vai me dar o norte para dizer isso é de Deus, isso é do ser humano e isso é do demônio. Um exemplo rápido. Um determinado rapaz com uma dificuldade na sexualidade pediu a Deus um sinal. E veio um sinal contrário. Ele interpretou aquele sinal como de Deus. Fundamentado na doutrina, ele saberia que aquele sinal não é de Deus. Não é de Deus. Mas era o demônio ao espreitar ali a sair da igreja. Tá? Você tem aqui a vida de Jesus e a vida da igreja. Tá? E aí acontece o quê? Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. O vinho do casamento. Olha só. O que seria este vinho do casamento? Nós podemos interpretar este vinho do casamento por muitas questões. A nossa relação com a igreja se esfacela com a doutrina. Doutrina e a minha vida não podem estar separados. Tá? Isso é um sinal de que a oração não está tendo eficácia. Porque eu rezo, mas não consigo viver a vida da igreja, a vida da fé, o que Cristo me pede. A oração sugere obediência. Obediência a Cristo na igreja. Ou eu percebo que eu me coloco num processo de omissão da fé. Eu não dou testemunho de Cristo. Consequentemente, as minhas estruturas da vida estarão também com vinho azedo. Tá? E é até interessante, porque prontamente, depois lá embaixo, no versículo, vai dizer assim, todo homem, versículo 10, todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Nós podemos viver depois essa estrutura, da estrutura da mentira, ou de uma infantilidade da vida da fé, achando que não haverão cruzes na nossa vida. Jesus fala, quem quer me seguir, toma a tua cruz. Compreender o mistério da cruz é a compreensão da oração, do mistério da cruz, desse mistério da cruz na minha vida. Este é a via iluminativa que a oração derrama sobre nós. E aqui eu descubro a minha missão no mundo, na terra, o sentido da vida, que me aponta para o céu. Estou falando coisas aqui que parece que não tem nada a ver com a gente. Por quê? Porque o nosso coração não está verdadeiramente no mistério da oração. Nós estamos naquilo que é externo. Desculpe.
Ou estamos vivendo na mentira, em uma oração mentirosa, em uma oração que nós achamos que enganamos a Deus. Podemos enganar os homens, podemos simular, mas ninguém engana a Deus. E quantos de nós vivemos essa questão? Deus nos coloca nessa oração e diz assim, ó, precisa mudar isso aqui, a gente não quer mudar. Às vezes Deus nos chama a sacrifícios, a gente não quer sacrificar. É a oração nu e do materialismo, da matéria. Apenas. Eu estou aqui para pedir a Deus apenas a matéria. As necessidades da matéria, e que são importantes, nós precisamos, mas eu não estou aqui pelo motivo principal da oração, que é o encontro com Deus, é a elevação da alma a Deus. Eu chego na oração com várias demandas, como se a oração fosse um departamento que eu coloco para Deus. Olha, Deus, aqui, isso aqui, isso. Pedir e recebereis, bater, preciso usar, mas enfim, eu preciso primeiro me encontrar com Deus. E aqui é a oração da matéria. Tá? E aí no final da vida a gente percebe que às vezes vivemos uma mentira. Deus sempre tentou nos iluminar, mas a gente está tirando a luz e colocando a luz numa outra dimensão ou num outro local que deveria ser esta minha relação primeiramente com Deus, que consequentemente me levará a um desdobrar-se na minha própria vida. Tá? Sobre essa questão, São Maximiliano nos interroga, bem interessante aqui no livro, né, da Maria Vinovska, né? Ele vai dizer assim, e aqui é interessante, Nossa Senhora percebe, eles não têm mais vinho. Atenta, a atenção interior da Virgem Maria para o interior. Que vinho é esse que eles não conseguiam perceber? Que vinho é esse que estava faltando? Nossa Senhora, a oração nos leva a uma atenção. E é só podemos ter uma grande atenção num grande silêncio. Nossas orações são a nossa oração é muito zoadenta, não estou criticando quem reza espontaneamente. Há muita zoada, há muitos estímulos, há muita coisa. A oração é este escutar. Perceba, nós vamos rezar, nós vamos falar. Desabafamos, a gente não dá nem tempo para Deus dar uma resposta. Nossa Senhora está atenta. A atenção de Nossa Senhora, o homem orante tem esse coração da Virgem Maria, atento à interioridade. Ninguém sabia, falta vinho. Talvez você precisa perceber, a oração nos faz isso. Ó. Lembra que eu falei inicialmente? Vai iluminando para mostrar, é aqui que precisa, está faltando vinho aqui. E, consequentemente, me levará a desdobrar na forma no exterior, aonde no meu exterior, na minha vida, na minha organização da virtude da ordem, na minha organização com o meu próximo, eu estou vendo o outro, eu consigo enxergar além da casca do outro. A oração nos faz ver além. Lembra do texto do Coríntios? Enxergar aquilo que é um mistério. Prontamente, a dimensão da oração abre um leque de coisas fantásticas. E que Nossa Senhora, toda feita a oração, porque a própria oração se faz, aquele que a graça está nela, cresceu dentro dela e por conta do seu ser imaculado, está atenta a uma dimensão em que ninguém mais está. E eu preciso da Virgem Maria para que ela possa fazer este processo bíblico de oração, de desdobrar o nó do pecado e abrir para a graça, de atualizar a antiga aliança, me lançando no mistério da nova aliança. Na minha vida humana, na minha interioridade de ser humano, na minha vivência humana do cotidiano, na minha vivência com o próximo. Consegue compreender o que eu estou falando? Ou não sei se está muito, enfim, né? Como diz, viajado, né? Mas vamos lá. Olha o que São Maximiliano fala sobre Nossa Senhora. Não tenhas nenhuma confiança em vós mesmos. Abandonai-vos juntamente com as provas e tentações de corpo e alma nos braços da Imaculada.
então o vosso triunfo estará assegurado. É o que se desdobra no texto. O que há entre mim e ti? Jesus vai falar aqui, né? Respondeu Jesus: que queres de mim, mulher? A minha hora ainda não chegou. O que há entre Jesus e Nossa Senhora? Quem é esta mulher? Ela é a nova Eva. O texto do ofício das leituras, eu coloquei um texto hoje aqui nos Filhos de Jacob e fala sobre isso. Santo Irineu fala sobre isso. A redenção vem do interior para a história. De dentro do céu, o anjo vem do céu, vem na interioridade da Virgem Maria e se coloca na história com a encarnação do Verbo. Olha que bonito, gente. Nós estamos falando sobre isso. A oração é isso. Graça de Deus na nossa humanidade para fora, mas nos aponta de volta. Por isso eu preciso da Virgem Maria, porque ela, no processo da oração, de chegar ao mistério, de tatear a Deus, ela tem a interioridade em Deus que ninguém teve. Por isso ela é mestre da oração. Pela cruz. O que há entre ela? A cruz. Lembra que falei da cruz? Ela doou a carne do cordeiro puro, sem mancha, porque ela é pura e sem mancha. A união hipostática que acontece na Virgem Maria e Jesus, que é a união entre Deus, Jesus verdadeiro Deus, verdadeiro homem, acontece no ventre da Virgem Maria. A unidade, aquilo que une o homem, que religa o homem a Deus, que religa a nossa miséria na misericórdia de Deus, acontece no ventre da Virgem Maria. Por isso, quando eu rezo a Ave Maria, isso é reconectado. Então a oração do texto do Pai Nosso não é uma oração qualquer. Eu estou reconectando do interior do mistério. Há uma exterioridade para a eternidade. A nossa vida deveria ser isso. Deus, esse mistério, em mim, na minha vida. A oração tem essa dimensão. Esse é o principal da oração em todas as coisas que nós fazemos. Se nos falta esta tríade, a nossa oração está capenga. Continua São Maximiliano. Faço votos que ameis tanto a ponto de sentires completamente incapazes de viver sem ela. Sem Imaculada, olha só. Quando todos os meios se mostram impotentes, quando fui desenganado, olha, coloca as forças dele aqui. Quando os meus superiores me julgaram incapaz, as vozes que vêm de fora, de qualquer tipo de trabalho, foi que a Imaculada acolheu este pobre velho em frangalhos, bom apenas para morrer. Ela convocou este inútil e serviu-se dele para fazer ecoar a glória de Deus. Quantas pessoas não vão servir a Deus? Estão dando desculpas. Estão dando desculpas. Porque eu estou no estado de pecado. Mas não busca, se você ama a Deus, você busca regularizar sua relação com Ele. Isso é fruto da oração. Mas se eu não sei muita coisa. Enfim, a oração já está te mostrando. Se tu não sabes, busque conhecer. Mova-se. Você vai ver que a oração tem uma dimensão do mover-se, do externo, da movimentação, do ato da liberdade e do ato da vontade. O que me falta para anunciar com eficácia? O que me falta para poder entregar a minha vida verdadeiramente a Deus na minha vida cotidiana? O que me falta para anunciar? Estas perguntas já possuem respostas, só que nós não queremos nos mover. Nós não queremos mover a nossa família porque nós temos medo de abraçar esta cruz. Principalmente quando a sociedade toda está contra. E aí São Maximiliano é como um pintor que cria uma obra-prima com a sua vassoura gasta. O pintor é Nossa Senhora, a vassoura sou eu. E aqui entramos numa dimensão da oração que é da prática. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Antes, vocês estão tranquilos aí, tá dando para acompanhar, estão cansados, enfim.
Nós achamos que apenas o serviço, por exemplo, a pessoa, não, o serviço a Deus. O cara serve a Deus e não conhece nada de Deus. E acha, 10 minutos, que este serviço a Deus tá bom, ó, servir a Deus tá bom, beleza, cumpri minha parte, tá bom, Jesus, não te devo mais nada. Como tem gente também que assim, vem pra missa, cumpri minha obrigação, acabou. Ou nem se importa em a Santa Missa, porque não sabe o que é o santo sacrifício. Grave, uma pessoa que não vai à Santa Missa precisa rever a sua vida. Precisa rever a sua vida, a sua existência. Está vivendo como um bicho, não como um ser humano. E aqui tem todas as dimensões espirituais da missa. Se eu não sinto falta, estou seco, preciso buscar. Eu me lembro que uma vez eu estava seco em relação à Santa Missa, li o livro O Banquete do Cordeiro, do Dr. Scott Hahn. Livraria Kobe tem esse livro. E aquilo ali abriu o meu coração à Santa Missa. Tá? A palavra de Deus diz assim, na carta de São João: amemos não só com palavras, mas atos e ações. A oração me leva a uma dimensão de ação, de botar para fora aquilo que é interno, que ela me move interiormente. E aqui Nossa Senhora fala para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Né? Fazei aos diáconos, servir. Fazei. Tem que ter uma ação. A oração me leva a uma ação, a uma mudança. Eu preciso mudar algo. Às vezes a pessoa está buscando autoajuda, está buscando os coaches, para te falar aquilo que é a própria dimensão da oração, e a doutrina já te confirma. Eu estou mal porque existe algo que está desconectado com Deus. O homem desconectado com Deus, ele é um ser totalmente capenga, fala São Paripio. Às vezes eu estou bem para o mundo, mas interiormente algo me questiona. Eu preciso estar bem com Deus para estar bem neste mundo, para apontar para a vida eterna. E eu preciso fazer algo. E aqui ele pega ali as 6 talhas, né? Fazer o que ele vos disser, outra coisa, os mandamentos, conhecer a lei de Deus. E aí o que acontece nesta ação? Você tem 6 talhas de pedra para purificação. E às vezes a gente vai vivendo essas velhas estruturas, precisa dar nova estrutura. Você tem uma talha de pedra ali, pedra. O que identifica esta talha de pedra? Há um outro movimento que é encher, a atitude de encher até a borda. E nesse encher há silêncio. Estão enchendo ali no silêncio e tirai. O milagre vai acontecer ali. Né? Tirai, pôr para fora. O que São Maximiliano nos propõe a nível de oração? Tá? Ele diz assim, que a oração é mais que uma sublime ocupação humana, é colocar a pessoa que ora na dignidade de interlocutor com o próprio Deus. O motivo da oração é o meu diálogo com Deus. Nossa Senhora vai até Jesus. Ela poderia até o dono da casa, mas não, foi até Jesus. É o meu diálogo com Deus, é meu encontro com Deus. A oração é um ato de fé, de humildade, porque Ele pode todas as coisas. Observe, haviam 6 talhas. 6 significa que está algo incompleto. Eu preciso daquilo que está oculto. A 7ª talha, Jesus está ali. A presença de Jesus. Precisa da presença de Jesus no meu interior, para que, escondido da exterioridade daquela festa, Ele transforme a minha água em vinho. Para daí servir aos convidados. Percebe isso? A oração faz esse movimento. Tá? A fé se refere a Deus, considerando-o tanto como Senhor absoluto. Porque às vezes nós nos colocamos como absoluto da vida. E não é a doutrina, não é Deus que me move. São as minhas questões. Quantas pessoas, por sua própria idolatria de si mesmo, não querem subjugar a Deus? A gente quer subjugar a Deus as nossas coisas, mas não quer nos subjugar a Deus. A oração nos coloca nesta humildade. Deus vai nos mover. E eu vou responder. Tá? E ele vai dizer que a oração aqui não é um local para que eu venha pedir o tempo inteiro a Deus, mas obedecer. E para a gente caminhar para o final, algo que é interessante para a vida, a prática da vida da oração, que deveria ser a nossa prática de vida enquanto católicos. Que São Maximiliano nos coloca aqui, que é muito interessante. Ele diz aqui:
Durante 9 anos que antecederam o aparecimento do primeiro número do Cavaleiro da Imaculada, 327 frades operários, trabalhavam, tinham rezado todos os dias diante do Santíssimo Sacramento. Nós falamos sobre isso anteriormente. Jejuando e fazendo penitência. A gente não faz mais isso. Hoje até sexta-feira é dia disso, né? Tinham posto o seu projeto sobre a proteção da Senhora Imaculada. Só depois disso é que puseram as suas máquinas em movimento. A interioridade para a exterioridade. É primeiro um mover de Deus para um mover humano, para que a marca de Deus esteja nas coisas. Por que eu digo isso? Porque Jesus, de maneira extraordinária, faz o seu primeiro milagre aonde? No ordinário da nossa vida. A oração, ela não é apenas parar, ela é o parar, mas é também o mover, é a ação. Então tudo que eu faço deve expor a oração, deve emanar, deve demonstrar uma atitude orante. Dos pratos que eu lavo, das iras controladas, do perdão dado, ou no processo de perdoar, no trabalho que eu exerço e faço ali o trabalho para Deus, para a glória de Deus, porque a cabeça não está aqui. E aqui ele fala, este é o começo dos sinais. Os discípulos começam a crer naquele milagre, naquele local, na sua casa. Nós temos como um carisma uma espiritualidade da casa. É na sua casa que a igreja doméstica deve acontecer. A oração deve fluir daí, da missa à nossa casa. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Olha só, constantemente. É de uma prática de vida de oração, de estudo para aprofundar o mistério. O mistério da vida de Deus é o centro da sua família? Ainda não é da nossa família. São as coisas. A gente quer ter poder. A gente não quer ter Deus para que as coisas sirvam a Ele. Aonde eu quero finalizar verdadeiramente esta live com duas coisas. Primeiro, há um ditado romano que diz assim: o que fazemos aqui, eu sempre falo isso, ecoa na eternidade. A nossa oração ecoa a eternidade? A sua oração ecoa a eternidade? Quando nós rezamos, buscamos o eterno, aquilo que nós trabalhamos no início da nossa live, a nossa vida, que deve ser vida de oração, ecoa para a eternidade? Nossos filhos são educados para a eternidade? Nosso testemunho é para a eternidade? Na missa, o padre fala, corações ao alto. E nós respondemos, da boca para fora muitas vezes. Oração eucarística. O nosso coração está em Deus. No final das contas, senhoras e senhores, perderemos tudo. Essa noite eu tive uma angústia. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu morrer eu vou perder minha família. Eu falei, um dia eu vou perdê-los. Meu Deus, imagine. Perderemos tudo para ganhar tudo para Deus. A nossa vida, a nossa oração deveria ser um mover à eternidade. Que já está aqui, mas nos aponta para algo maior. Mas já está aqui. E aqui a nossa oração com Deus deveria ser uma oração de filho, de amor. De busca do mistério dele na oração. Não para pedir apenas por ele. E como eu não compreendo bem esse mistério, eu preciso da vida intelectual, preciso da doutrina. Eu compreendo. Quando eu compreendo o mistério de Deus, quando eu apenas rezo sem Deus é assim. Quando eu rezo juntamente fé e razão com a doutrina, eu vou vendo que esta luz de Deus me ilumina e eu vou vendo quem eu devo ser na vida. Imagem e semelhança dele, eu preciso conhecer ele, a doutrina que me ajuda, que me reordena, me dá receitas de vida eterna. E para finalizar, São Maximiliano fala algo que é fantástico do relacionamento com Nossa Senhora. Eu preciso de Nossa Senhora.
Esta mestre da oração que vê na vida cotidiana, que teve na sua vida cotidiana a força da oração. E que vê no cotidiano a força da oração. Ela já demonstra esse caná, porque a sua própria vida é isso também. E aqui ela bota os discípulos para descer com Jesus. Ela desce com Jesus. Vai da casa para a vida, para a eternidade. E São Maximiliano diz assim: olhe a qualidade da oração. Eu tenho o trabalho, eu tenho o estudo. Falta-me tempo para longas orações, diz você, São Maximiliano fala. Ora, aqui não se trata de ficar longo tempo rezando de joelhos, o que é bom, tá? Mas desse relacionamento de um filho com a mãe. Olhe o que é a oração, relacionamento de um filho com a mãe, com Nossa Senhora, no texto. Imagine para com Deus. Por que eu peço a Nossa Senhora? Alguém pode se perguntar, porque ela é mais próxima dele. Ela vai me ajudar, tá? Espiritualmente, vai me ajudar como na minha humanidade, porque a humanidade dela é imaculada. Então eu preciso de alguém que está muito além, um mestre de oração, um guia espiritual. Ela, com certeza. Um olhar amoroso para a imagem e a repetição frequente do Maria. Ainda que sejam apenas com o coração. Olha que coisa, gente. As diversas orações e fórmulas dos devocionários são boas e bonitas. Mas a essência, como já disse, é esse relacionamento simples de um filho com a mãe. Olha o que ele está falando primeiro, relacionamento. Olha o que falamos, o que é oração no catecismo. Elevação da alma, para depois as outras coisas. Esse sentido da necessidade da mãe. Essa consciência de que sem ela nada podemos fazer. Algumas vezes isso é difícil, mas quando for difícil é preciso pedir a graça, peça graça. Simplesmente apresentar uma queixa à Mãe de Deus, como um filho se queixa de sua mãezinha quando rasga a roupa ou sente alguma falta, alguma necessidade. São Paulo diz: tudo posso naquele que me conforta. Nós também digamos isso. Podemos tudo que a Imaculada deseja de nós, naquele que nos conforta pela Imaculada. Então nós vamos, para finalizar esta live, rezar esta oração de São Bernardo de Claraval a Nossa Senhora, e peça hoje esta graça. A graça de poder amar a Deus. O mandamento é amar a Deus. Amar a Deus. De ter verdadeiramente uma atitude de oração em que Ele é o principal da oração. É Deus. E que a minha vida, a minha vivência deva ser, quando eu chego diante dele, não para apresentar apenas os farrapos. Devemos apresentar os farrapos. Mas apresentar aqui, todos presentes, a minha luta para ser melhor por ti. Porque eu sei que sendo melhor para Deus, eu me torno um ser humano melhor para o meu próximo. Porque apontaremos ao eterno e à eternidade. E Nossa Senhora nos ajuda. Então, do jeito que você achar melhor, né? Quem gosta de orar em línguas, ore em línguas, né? Não tenho nada contra. Quem vai fazer o silêncio do seu coração, fechar os olhos, para enfim. Como você vai rezar? Escuta a oração, escuta. Agora as palavras desta oração. Tu, quem quer que sejas, que te sentes arrastado para a corrente deste mundo, náufrago da procela e da tormenta, sem apoio em terra firme, não afaste o teu olhar do esplendor desta estrela, se não queres submergir sobre as águas. Se levantares os ventos das tentações, se te vês arrastado contra as rochas da tribulação, olha a estrela, invoca a Maria. Se és abatido pelas ondas da soberba, da ambição, da detração ou da inveja, olha a estrela, invoca a Maria. Se a ira, ou a avareza, ou a sedução carnal sacodem com fúria o barquinho do teu espírito, volta os teus olhos para Maria. Se estás angustiado pela enormidade dos teus crimes, ou aturdido pela deformidade da tua consciência, ou aterrado pelo pavor do juízo, e começa a engolir-te o abismo da tristeza, ou o inferno da desesperança, pensa em Maria. Se te assaltas o perigo, a angústia ou a dúvida, recorre a Maria. Invoca Maria.
que nunca se feche tua boca ao nome de Maria, que ela não se ausente de teu coração, e que não esqueças o exemplo da sua vida. Assim, poderás contar com o sufrágio da tua intercessão. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictas tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Assim terminamos a nossa live. Agradeço a presença de vocês. Compartilhe essa live se ela foi favorável para você. Se você acha que serve para alguém, indique. Ela vai ficar salva aqui no IGTV e também no YouTube, para aqueles que preferem assistir no YouTube. Que Nossa Senhora nos abençoe neste dia, nos dê a graça de compreender a necessidade de uma verdadeira oração e de uma mudança de vida sincera por amor a Deus. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é nesse poder que nós nos revestimos dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Amanhã, nós vamos estar fazendo aqui, vamos colocar um vídeo aqui amanhã, de uma oferta imperdível do nosso curso sobre o Gênesis. Ainda está aberto o nosso curso sobre o Gênesis. Aproveita esse Natal, se presenteie com este curso, que vai ajudar muito cada um a compreender bem a Sagrada Escritura. Dê este curso para alguém, e amanhã nós vamos fazer uma promoção em relação a este curso. Então fique atento aí à nossa rede social, Instagram, tá? Que nós vamos colocar amanhã este curso em promoção, tá ok? Então agradeço a presença, um forte abraço, irmãos. Continue rezando pela gente, estamos juntos, hein? Salve Maria Imaculada!